Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Este é o episódio 1 da temporada de 2025 do Diário de uma Dorameira. Meu nome é Jaqueline Neri e nesse podcast irei falar sobre dramas asiáticos, cultura pop e outras coisinhas deste vasto universo. E aí, galera, como vocês têm passado? Começaram o ano bem? Assistiram muitas séries, filmes e dramas? O último episódio foi lançado ali no comecinho de janeiro e de lá para cá eu não gravei mais nada. Bom, não vou mentir para vocês. Os dramas coreanos lançados no primeiro mês deste ano, para mim, foram uma grande decepção. Eu tentei dar uma chance para vários cadramas. Love is Cult, Motel California, When the Star Gossips, entre outros lançados ali no final de dezembro e no começo de janeiro de 2025. Porém, eu não consegui ir além do terceiro ou quarto episódio. Não sei se o problema estava em mim ou se realmente as tramas estavam fracas demais. O fato é que me peguei ali na segunda semana de janeiro, praticamente arrancando os meus cabelos de tédio. Então, de repente, do absoluto nada, chegou uma notificação da Netflix para mim sobre alguns dramas que eu poderia gostar de assistir, baseado no que eu costumo ver da programação deles. E não é que o algoritmo me salvou? Nunca duvide do poder de recomendação da netinha. Nessa notificação milagrosa, veio a indicação de dois dramas chineses, um de 2024 e outro que foi lançado agora entre janeiro e fevereiro de 2025, e o episódio de hoje será sobre eles. Contexto dado, vamos à primeira indicação da Dorameira de 2025. O primeiro C-drama que iremos falar hoje é o recém-concluído Perfect Match, ou Pretendente Perfeito, ou também Combinação Ideal. Aí vai muito do acesso que você está tendo. No português de Portugal ficou Combinação Ideal, no português do Brasil ficou Pretendente Perfeito. Os últimos episódios desse drama foram disponibilizados na Netflix no dia 11 de fevereiro. Hoje nós estamos em 16 de fevereiro, um domingo. Ou o que que aconteceu então? Eu passei o meu sábado finalizando ele. E assim que eu finalizei, já vim correndo escrever roteiro, correndo para fazer a indicação, porque é muito bom. Esse drama, ele conseguiu ocupar o top 10 do Brasil de séries mais assistidas nesse período de lançamento dele. E a sinopse dele diz o seguinte: em uma nova cidade, uma mãe precisa reconstruir a vida e enfrentar seu maior desafio: ajudar as cinco filhas a encontrar o amor. Bom, no dia que a Netflix conseguir fazer sinopses que consigam passar a emoção da trama ou captar o público, eu juro que mando uma carta de 5.000 páginas agradecendo a querida. De verdade, só de escutar essa sinopse, te dá vontade de ver esse drama? Claro que não. E é por isso que eu estou aqui divulgando essa obra-prima. Para começar, a sinopse e até mesmo a trama em si traz um pequeno erro da contagem das filhas. A senhora Lee é mãe de 6 filhas, sendo uma delas adotiva e as demais biológicas. E o motivo delas mudarem de cidade é o que o marido da senhora Lee faleceu e todos os seus bens foram tomados pela família paterna das meninas. Então, elas não têm que se casar porque querem encontrar o amor.
e sim por uma questão de sobrevivência. Vamos aqui abrir um recorte social, que a gente está trazendo uma trama de época, onde a primeira coisa, o marido faleceu, ele não deixou herdeiros homens. Então, se ele não tem um herdeiro homem para assumir os negócios da família, qual é o costume em boa parte do mundo em 1800, 1900, lá vai bolinha? Morreu o homem, a viúva e as filhas perdem o patrimônio. Então, nós estamos falando de uma matriarca com peso de 6 jovens, que se ela não conseguir endereçar essas meninas para uniões de sucesso, ou seja, casamentos onde elas possam ter um teto, um marido adequado, uma renda, o destino delas será o de serem cortesãs, ou seja, prostitutas, ou então serem concubinas de algum homem com posses, segunda esposa, é, elas não vão ser felizes. Principalmente as mais novas, que se as mais velhas estão encalhadas, as mais novas não podem casar. E vai que acaba alguma em parar no convento, porque não tem perspectiva. Uma mulher só era respeitada, só tinha nome se ela tivesse o marido. A gente está falando de um contexto de época. Desculpa, eu sei, para 2025 é muito complicado a gente ter esse tipo de pensamento, mas é uma trama de época. E o fio narrativo é esse: é uma mãe com 6 filhas, sem dinheiro, sem casa, sem posses, sem apoio de um parente e que precisa endereçar essas meninas, ela precisa casar essas meninas. Tá vendo como a história tem um peso muito maior que as 2 linhas de sinopse da Netflix? Dito isso, quando a senhora ali chega na cidade grande, ela tá vindo do interior com 5 filhas solteiras, ela descobre que a sua segunda filha, que é a Furri, que é a única que conseguiu se casar, está sofrendo diversas humilhações públicas na cidade e quase se divorciando do marido, que é o bom vivant senhor Fã, pois o desquerido não larga a vida de solteiro. Ele casou, ele tem uma mulher incrível do lado dele, mas ele tá na farra, ele tá bebendo, ele tá jogando, ele tá vendo ali as cortesãs passando nas casas de chá. E a Furri tá ficando louca de ciúmes e desesperada em como conseguir consertar o marido e trazer essa harmonia ao lar. Então, observando a situação da irmã, as meninas decidem que não podem deixar a pobre da Furri se divorciar e decidem que elas irão dar um jeito no cunhado, por bem ou por mal. E daí temos a abertura do nosso primeiro arco dos 6 que compõem esse dorama ao longo de 36 episódios. Ou seja, 36 episódios, 6 arcos, uma média ali de 6 a 7 episódios para cada história de cada irmã. Sem querer dar muitos spoilers para não prejudicar a experiência de quem irá começar Pretendente Perfeito, o que eu posso dizer é que ele foi uma produção que me segurou na frente da TV do começo ao fim. Essa trama bebe de 2 obras que eu sou completamente apaixonada, e por isso 50% do meu apego é justificado em Orgulho e Preconceito e Bridgerton. Como assim, Jaque? Bom, a primeira coisa está no papel fundamental da matriarca da família Lee, que é uma boa mistura da mãe dos Bridgertons e da mãe das meninas de Orgulho e Preconceito, na forma de criar as filhas, de prezar essa união familiar, de ser uma leoa quando elas precisam de ajuda e, claro, dos dons de casamenteira de Araque.
Vocês não têm ideia de como a senhora ali consegue armar e desarmar as situações mais cômicas e absurdas em nome de achar genros ideais para cada uma das filhas. Ao mesmo tempo, ela está ali avaliando um nobre cavalheiro para sua filha. Em seguida, ela tá quebrando pau no meio da rua, brigando com quem xingar as meninas, falou mal das filhas dela, ela pega a vassoura e vai para cima para dar uma vassourada na cabeça de quem quer que seja. E já em seguida, ela tá passando mal, tá pedindo para a empregada trazer o chá, porque os nervos delas estão em frangalhos, ela precisa de ajuda, ela é uma pobre viúva cuidando dessas meninas. Então, assim, é a mamãe Bridgerton na parte dos cuidados com as filhas e extremamente a mamãe de Orgulho e Preconceito na parte dessa confusão, desse caos que só a senhora ali consegue causar na vida de todo mundo. Já a segunda coisa poderosa que remete esses dois romances, que um é um clássico, que é Orgulho e Preconceito, o outro é assim, o queridinho de muita gente, que é Bridgerton, obviamente são as irmãs Lee. Da filha um à filha 6, cada uma delas é tão bem construída em suas narrativas que realmente não parece que são personagens fictícios, pois só quem tem família grande sabe o quanto é difícil conciliar sobre o mesmo teto personalidades diferentes, jovens que buscam por sua independência, paz e quietude, e as que estão no auge das traquinagens, da flor da idade, que enxergam o mundo como uma grande brincadeira. O requinte de construção de como cada uma pensa, fala, age e ama é primoroso, juntamente com seus pares que vão se apresentando no decorrer da trama, alguns mais espirituosos, outros mais racionais, e até um vilão arrependido aí no meio dessa história. Por isso, eu digo que esse C-drama é incrível e merece o seu play. Não só o seu. Acredito que até a Shonda Rhimes, a grande mestre por trás da série Bridgerton, deveria ver essa série para aprender como lidar com a presença dos casais que já encontraram seu felizes para sempre, enquanto os outros irmãos estão no processo de se casar. Porque, na minha humilde opinião, Pretendente Perfeito dá aulas sobre equilíbrio de tempo de tela e distribuição de protagonistas, ao contrário de Bridgerton, que está cada vez mais difícil de valorizar o seu elenco. Avaliação feita, então agora iremos falar do segundo C-drama de hoje, que é Love Game in Western Fantasy, ou na tradução, Jogo de Amor e Fantasia. Esse C-drama foi lançado em 2024 e conta com 32 episódios. Sua sinopse diz o seguinte: uma jovem salta para as páginas de um livro de fantasia e se torna a vilã de um mundo imaginário. Agora, ela terá que reescrever o seu destino. Deu para entender a trama? Não. Então vamos lá. A minha explicação do que é jogo de amor e fantasia. A nossa protagonista se chama Miu Miu e ela é extremamente fã de um escritor. No mundo real, ela trabalha demais, ela corre de um lado para o outro, porém sempre arranja um tempo para acompanhar os livros deste escritor. E nessa necessidade de consumir tudo que ele publica o mais rápido possível, ela começa a ler o novo livro dele. Porém, dessa vez, a história está horrível. Os personagens não agradam, os plots são mais um furado que o outro, e a vilã tem muito mais destaque do que a protagonista. Então a Miu Miu, ela termina de ler esse livro, ela fala, gente, o que aconteceu com ele? O cara escrevia tão bem.
E agora ele entregou essa bomba. O que que ela faz, como uma boa e velha fã? Ela faz um textão deste tamanho com todas as críticas que ela tem à história. E ao publicar esse comentário na página do escritor, ela magicamente, misticamente, misteriosamente é tragada para o universo do livro, mas num formato ali de videogame, onde a missão dela para conseguir voltar ao mundo real é poder chegar ao final do jogo e derrotar o grande vilão do livro. Mas eu não disse que ela elogiou demais a vilã da história? Pois muito que bem. O personagem que o sistema atribui a Miu Miu é justamente essa cobrinha ordinária da vilã. Então ela já chega no jogo sendo extremamente odiada por alguns personagens da história e com uma lista de maldades para executar. Afinal, a trama precisa seguir, não é? Sim, e se ela é vilã, como que ela vai dar andamento na trama? Sendo malvada. Dos personagens principais, a Miu Miu sabe que o protagonista da história é o Furry, que ele é o grande interesse amoroso da vilã original e que ela tem que fazer de tudo para afastá-lo da mocinha, que é a doce e talentosa caçadora de demônios, Muyao, e ao mesmo tempo tem que se preocupar e temer as armações e o gênio instável do antagonista masculino, Mu Shen, o irmão adotivo extremamente cruel da Muyao. Então, a cada fase do jogo, ela precisa seguir as determinações do sistema, se esquivar dos demônios soltos nesse mundo de fantasia, construir sua história com os protagonistas e ainda por cima evitar a todo custo o Mushen, que está extremamente desconfiado sobre o comportamento da Miu Miu e a vê como uma grande inimiga. Basicamente, ele olha para ela como uma mosca pronta para que ele possa matar. Spoiler alert, ele até mata algumas vezes. E é muito engraçado quando ele ataca ela, ela fica fazendo um reboot ali. Sabe quando você tá jogando videogame, você tem, vamos pegar ali Sonic. Você tem que derrotar o Robotnik. Aí cada vez que você ataca o Robotnik, você morre, você volta no ponto de salvamento anterior. Acontece isso com ela várias vezes. Então ela tem que fazer alguma coisa ali com a Muyao. Só que o Mushen percebe, ele fala: Você está atacando a minha irmã, eu vou te matar. Pá, mata. Aí ela volta no ponto anterior. Ela, meu Deus do céu, o que que eu tenho que fazer? Ela vai de novo. Aí ele percebe: Você está atacando a minha irmã, então eu tenho que te matar. Pá, morre de novo. É muito engraçado porque a pobre ela fica esgotada. Ela fala: Meu Deus do céu, não tem mais o que fazer. Como é que eu passo de fase? Como que eu engano esse cara? Como que eu faço essa maldade que está na minha lista de maldades para fazer? Então, é uma trama extremamente viciante de se acompanhar, não só por todo o realismo mágico implícito na obra, com feitiçaria, bruxas, demônios e seres místicos, como também pelo mistério do porquê a Miu Miu acabou sendo tragada para esse ambiente fictício e qual a forma ela vai conseguir sair dele, porque ela precisa voltar para a realidade. Tem determinados momentos da trama que nos pegamos fazendo teorias e apostas sobre quem está por trás de algum arco específico, ou então se a Miu Miu vai conseguir lidar com a natureza boa que ela tem, tendo que fazer o papel de uma vilã obrigatoriamente pela história e também sobre o afeto que ela começa a construir por cada um desses personagens que está na história junto com ela, mesmo sabendo que eles não são reais. A única pessoa real dentro desse jogo é ela, mas ela começa a ter carinho pela Muyao, respeito pelo Furry,
Ele tolera o Schengen algumas vezes, então ela vai desenvolvendo esses laços afetivos com seres que não existem, com seres que são da criação de um escritor. O jeitinho cômico da Miu Miu, de ser sempre uma fofa, engraçadinha, toda ali. Ai, ela é muito legalzinha, ela é muito bonitinha. Ela tem um bochechão assim. E quando ela faz coisinha fofa, você fala: Ai, meu Deus do céu, ela é tão bonitinha, eu queria apertar, amassar essas bochechas. Tem a jornada do herói, da Muyao com o Furry, e a construção do relacionamento deles, que eles estão ali determinados a conseguir pegar a maior demônia solta nesse universo, e eles vão ao mesmo tempo se fortalecendo como guerreiros, como também descobrindo que eles podem ser mais do que peças no combate ao mal, que eles são pessoas, personas, mas pessoas com sentimentos que podem gostar um do outro, que podem se apaixonar. E até mesmo o Mushen, tendo a personalidade mais azeda que uma dúzia de limões, é um prato cheio para quem quer ver uma trama bem construída, com muitos efeitos especiais e figurinos de matar. Além de tudo isso que eu já citei, ao longo desses 32 episódios, uma coisa que esse drama tem ali nos seus permeios é a questão do respeito às divergências, do respeito às diferentes criaturas existentes nesse mundo de fantasia. Então, os caçadores de demônios, os humanos normais, os próprios demônios, alguns são ruins, outros são vítimas de perseguição, e você vai vendo assim esses permeados de respeito, de construção, de amizade, de tolerância. Como eu falei, prato cheio para quem quer ver uma obra diferente e, ao mesmo tempo, muito cativante. Então, por hoje é só. Agradeço por terem me ouvido até aqui. Espero encontrá-los em breve novamente em episódios futuros. Até mais!